Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo da semana, do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo é o capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que encontravam por uma balaúrde avançada, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Eu vi pelo site lá do... que aquele passou, explicando a letra, né? Eles mostraram, eles têm as figuras, então não tem como eu colocar aqui, depois a gente até printa e coloca no dia do estudo. Seriam os castelos, que aquelas torres que é onde eles ficavam para ficar de vigília para os espíritos que estavam do lado de lá, com o espírito mais com mal, não entrasse, tivesse mais dificuldades, sabe? Impressionava-me, sobretudo, as fortificações via a torre de mensagem, consagradas, por certo, ao serviço de resistência. O balaúrde agudo elevava-se acima das fosses, que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as balidaças e as barbaças, refletindo com cumplicidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas, identificava-me a presença da maquinária instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Então, pelo que ele explicou, seria aquelas torres, aqueles castelos, igual aqueles filmes medievais que tem, que eles ficavam na torre e lançando a flecha, lançando fogo, assim, para impedir que os espíritos mal entrassem na torre, entrassem no posto ali de socorro, Entretanto, vi em movimento no cume da torre de vigia o enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando aos ventos como larga penosa de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que vossa defesa lhe causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender, em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Então, assim, enquanto houver, o mal, enquanto houver espírito querendo fazer o mal, sempre vai ter esse tipo de serviço, esse tipo de batalha tentando impedir. Eles não queriam prejudicar os espíritos, eles simplesmente não queriam que prejudicasse o trabalho que estava sendo feito, que nem entrasse, porque se eles entrassem, eles iriam fazer muita maldade, eles iriam destruir tudo, Então, assim, a intenção deles não era essa, eles queriam ajudar eles, mas eles não queriam ser ajudados, Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Assim, eles não querem terminar com eles querem ajudar, As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Deus meu, exclamou Vicente admirado.
Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom firme, em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. A resposta que tive foram incisivas e concludentes. É interessante aqui, porque assim, qual organização também que tem do mal, para poder efetuar mais o mal ainda, assim, a falange que é, como que eles trabalham também, é um plano todo certinho, rigoroso, certinho, sabe? Então, assim, o trabalho também para o mal é bem elevado, que a espiritualidade, que está ali a ponto de ajudar, ela tem que ter um trabalho bem mais elevado para poder controlar, né? Porque o mal sempre vai existir, né? Poderíamos, Vicente, formular na costas as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos miseríssimos, os sedentos injustiçados, predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Então, assim, nós encarnados, né, que são vários, né, quando você faz o mal, né, assim, ele quer dizer, assim, não tem distinção, porque ele tá lá no plano espiritual, porque morreu, virou santo, não, né. Então, assim, igual aqui na Terra também, tem muitos aqui, políticos, ou aqueles mesmos ladrões, aqueles mesmos que matam sem nem distinguir, sem ter nem dó. A todos aqueles que fazem o mal, eles sabem, no fundo, no íntimo, sabem que aquilo é errado, mas mesmo assim comete o erro, entendeu? Não ignore que antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormenta-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Então, assim, aí desencarna aí que fica aquela mais... os verdadeiros loucos mesmo, né? Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre as fantasias dele e a verdade do Pai. Então fica naquela, né? Ele quer fazer o mal, ele quer o poder, ele quer a vingança e fica duelo, né? Duelo, assim, da fantasia do espírito com a verdade do Pai, que na verdade ele vai chegar no caminho de Deus sim um dia, mas pode demorar um pouco, né? Resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se dedicam a novos rumos. Então um dia sempre vai ter o despertar, né? Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra compreendemos certos enganos, mas aqui o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Aqui na Terra, né, os que lutam, né, pelo poder, pelo dinheiro, né, pelas paixões desordenadas, né. Nessas zonas imediatas, a mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condição. Entre as entidades perversas e ignorantes, a cooperativa pelo mal, sistema econômico de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidade tirânica, difusão de mentiras, escravidão dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixão talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrio da mente, angustiosos desvios do sentimento. Eu li isso aqui, eu lembrei de um livro que eu li do Dr. Inácio, não me lembro mais qual,
que ele estava, num dos trabalhos dele, ele encontrou uma falange dos espíritos, sabe? Que eles estavam programando tudo e fazendo todo o trabalho, para poder destruir as obras espíritas, né? Então, assim, e o trabalho deles era tão perfeito que eles mesmos falavam, gente, mas assim, eles ficavam na dúvida como que eles conseguiam. Assim, lógico que a espiritualidade tenta e vai conseguir dissipar isso aí, mas assim, qual elaborado que era, né, o trabalho deles nesse querendo destruir as obras espíritas para que não tivesse mais força, sabe? Muito interessante, eu vendo isso aqui eu lembrei, sabe? Em todos os lugares, meus amigos, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora varie de intensidade e coloração. Mas e as armas? Perguntei acusado. São utilizadas? Como não? Disse Alfredo, presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis eletrônicos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Teve um outro livro do André Luiz, que eu não me lembro mais qual que ele vem falando da chuva também, assim, qual a impressão que é o espírito na mente dele, o que ele está pensando, né? Que com a chuva os espíritos somem, né? Não fica com medo. Então, assim, eles faziam isso para os espíritos ficar com medo e fugir dali, né? No entanto, aduzi sob forte impressão qual o efeito desses projéteis. Assustando terrivelmente, respondeu ele sorrindo. É, sobretudo, demonstrar as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu, mais significativo, e acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofriável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade do esclarecimento, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que agarram aqui as impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados de regiões superiores estão sempre purificando e levando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou por vezes de ausência. Quando a responsabilidade dos que matam, isso é outra. E além dessa observação, que é de alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nessa esfera o corpo tenso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental, destinada à produção dele, enquanto que para obter corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos estupefado. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: Você conhece a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Conta as tradições populares da Índia que existiu uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região mais confiada do Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: Minha irmã, é de lei que não façamos o mal a ninguém. A víbora recolheu-lhe envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habituados pelo caminho, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedrada. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou para o mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantando-se, observando tamanha ruína, a serpente lhe contou, então, a história amargurada.
Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas a criatura perseguiam-ne e apedrejavam-no. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-se a não morderes ninguém e não praticares o assassino e perseguição, mas não se disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não bordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes, emitindo seus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu. Creio que a fábula dispensa comentários. Bom, é interessante aqui, né, que ele vem falando, né, que assim, não é necessário que você saia, né, fazendo mal, né, é necessário que você não deixe que o mal propague, né, e evitar. Bom, agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar.